Verso 1 ainda: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Por que Deus colocou isso? Guardar no coração os meus mandamentos. Ele já falou em aceitar a palavra. Porque Deus conhece a natureza humana. O fato de você aceitar a palavra, às vezes, não significa que você vai colocar em prática a palavra. Muitos de nós afirmamos que cremos em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão. Aleluia, graças a Deus. Muitos aqui aceitam que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira, é princípio de Deus. Você aceita? Levanta a mão. Mas a grande pergunta é: quanto dessa palavra você põe em prática? E aí, a Bíblia vai dizer, se você aceita, traz para o coração. Os reformadores, eles descobriram que apesar de grande parte do mundo do seu tempo já ter sido cristianizado na época deles, eram muito poucos os que viviam pela palavra de Deus, até porque a Bíblia não tinha acesso às pessoas. Havia muita religiosidade, havia misticismo, festas religiosas, mas pouca gente guardava no coração os ensinos da palavra de Deus. E às vezes os ensinos da palavra de Deus eram trocados por rituais, eram trocados por coisas. Então as pessoas imaginavam que seriam abençoados se conseguissem comprar um pedacinho da cruz de Jesus. E aí tinha pedacinho da cruz de Jesus sendo vendido no mundo inteiro, que eu acho que dava toneladas de madeira. Não dava para vir de uma cruz só. Tinha gente que achava que ia ser abençoado se comprasse o dente de João Batista. E andava com o dente de João Batista como um amuleto. Tinha gente que imaginava, que se comprasse uma indulgência, que era uma bula papal, emitida no ano do jubileu, e essa bula papal garantia o perdão dos pecados presentes, passados e futuros. Comprava a bula e ia para o céu sem passar pelo purgatório. E aí, quando isso começou a acontecer, nesse mundo cristianizado, esses reformadores começaram a trabalhar o inverso. Eles queriam voltar para a palavra de Deus. Eles queriam que houvesse uma volta para a palavra de Deus. E se a gente pudesse resumir o sentido espiritual do movimento da reforma, ele era isso, um desejo de buscar uma volta à palavra de Deus. Por isso, o lema da reforma foi: só a Bíblia, só a fé, só a graça. Vamos dizer juntos? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Está pequeno, está fraquinho. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Colocar a Bíblia no coração e aplicar essa verdade que está no coração à vida. Por isso, a segunda atitude que pode nos conduzir a Deus é quando transformamos aquilo que cremos que é sabedoria de Deus em atitudes práticas, compromissos de fé, porque guardamos no coração a palavra de Deus. Que atitudes práticas são essas? Primeira atitude que ninguém pode deixar de ter: receber Jesus como único Senhor, Salvador e mediador entre os homens. Só tem uma pessoa que nos leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que significa isso?
A gente fala com Deus sem a intervenção de santos, sem a intervenção de orixás, sem mediadores humanos, sem imaginar que haja maneiras de mitigar os nossos pecados. A gente crê pela fé na suficiência de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia uma oração sequer feita a Maria. Você vai só encontrar orações feitas a Deus em nome de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia formas de mitigar o pecado, de pagar o pecado. Durante muito tempo, houve o pensamento de que você precisava pagar o pecado, a culpa do pecado. Então o que se fazia? Fazia-se uma penitência. O que era penitência? Eu te dou um castigo, tá certo? Suave, porque o pecado manda para o inferno. Mas eu te dou um castigo mais suave, mas você vai pagar o pecado. Então eu digo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Quando você tiver cumprido isso, você cumpriu a penitência, você mitigou o pecado, você pagou o pecado. Mas a Bíblia não vai dizer nada disso, você não vai encontrar nenhuma penitência na Bíblia. Você vai ouvir da suficiência do sangue de Jesus, que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar, para lavar os pecados. E Ele infunde em nós o Espírito Santo e nos dá uma nova natureza, para que a gente viva segundo o propósito de Deus. As boas obras não foram feitas para a gente conquistar o céu, as boas obras foram feitas por Deus para que aqueles que são a semelhança dEle vivam naturalmente a vontade dEle. Não tem outro jeito, é graça. Por isso, só a Bíblia, só a fé, só a graça. Sem a graça de Deus não tem jeito. Por isso a Bíblia vai dizer que se você vive essa experiência com o Senhor, você tem que assumir compromissos públicos e radicais. E aí você vai aprender aquilo que a Bíblia ensina de profissão de fé e batismo. A Bíblia vai ensinar quando perguntaram a Pedro, não é? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele vai dizer, você vai se arrepender dos seus pecados, vai colocar sua fé em Jesus e vai ser batizado. Por quê? Porque eu me arrependo quando eu reconheço o que a Bíblia diz, que eu sou pecador. Pela fé eu recebo a graça, que é a única maneira de poder ser salvo, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas através do batismo eu assumo um compromisso radical, pessoal e público. Foi isso que aconteceu aqui hoje, com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer também, e quando a gente coloca a Bíblia no coração, que esse Senhor e essa fé, eu não vivo solitariamente, porque Deus vai derramar o seu Espírito sobre cada um de nós, e nós receberemos dons de Deus. E esses dons de Deus precisam ser aplicados nos projetos do Senhor. E você faz parte de um corpo que é espiritual, que envolve todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, que um dia firmaram a sua fé no Todo-Poderoso. Mas também é visível e local, que é aquele povo com quem eu convivo e caminho por fé. Se eu me afasto desse corpo, eu perco o sentido da minha missão, porque eu só tenho um pedacinho da capacitação. Deus vai dar dons diferentes a outras pessoas que vão se unir a mim para construir o projeto de Deus. Por isso, a igreja não é invenção humana, ela é uma invenção de Jesus, e Ele que mandou que a gente vivesse assim. E o povo de Deus é a invenção do Todo-Poderoso desde o Velho Testamento. E nesse sentido nós somos chamados
para sermos parte desse povo e fazermos a sua obra. E aí, se a gente coloca a palavra de Deus no coração, a gente vai aprender esses valores e vai valorizar isso. Mas não somente isso, a gente vai querer aprender o que a Bíblia fala sobre como ser marido, como ser esposa, como educar os filhos, como fazer negócios, porque eu quero viver a sabedoria de Deus em todos os âmbitos da minha realidade. Se eu não coloco no coração, eu vou dizer, isso aqui é a palavra de Deus, mas essa palavra vai ficar numa estante. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive que escrever o marco teórico da minha tese. Marco teórico é um negócio complicado, esse treco, né? O que é o marco teórico? Você vai dizer assim, olha, existem coisas que a ciência já comprovou, teorias que são caminhos da ciência, e você tem que descobrir uma, tá, que seja alinhada com o teu projeto de pesquisa e com a qual você vai criar as ferramentas que vão dizer se você concorda ou não concorda com aquela tese. E aí eu tive que ler um monte de teólogos e descobrir um monte de coisa, descobri um cara lá que eu gostei, disse, esse cara aqui tem uma linha, uma visão que eu concordo, esse aqui vai ser o meu marco teórico. A Bíblia está dizendo, se você coloca a Bíblia como nos valores de Deus no seu coração, ela vai ser o marco teórico pelo qual você vai alinhar a tua vida e julgar todas as coisas. Agora, você não imagina, não pense que pelo fato de você não colocar a Bíblia como marco teórico da sua vida, você não vai ter marco teórico nenhum. Tem muita gente colocando como marco teórico da sua existência o marxismo. Tem muita gente colocando o existencialismo. E talvez você nem conheça uma filosofia, mas você vai ter um marco teórico que vai estar definindo a tua vida. Tem um livrinho chamado Deus que Intervém, é um livrinho muito interessante que ele diz assim, olha, as músicas que você canta e gosta, as poesias que você lê, os textos que você conhece, que você se afina com eles, vão definir quem são vocês e o marco teórico que vocês elegeram para a sua vida. E eu acrescentaria, o que você assiste na televisão, o filme que você gosta, está definindo o seu marco teórico. Mas a Bíblia está dizendo, coloca a Bíblia como marco teórico da tua existência. E quando a gente faz isso, eu começo a interpretar a vida à luz das Escrituras. Nessa manhã eu queria terminar como a gente sempre termina, orando, tá? E a oração que eu quero fazer nessa manhã é um compromisso com a palavra de Deus. Você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Verdade absoluta do Senhor? Então coloca no coração. Para colocar no coração você tem que ler a palavra, querido. Tem que meditar nela. Tem que aplicar essa palavra à sua vida. Você vai ter que definir e discernir os negócios que você faz à luz da palavra. As palavras que você fala. Os impulsos que você controla ou que você permite que estejam sobre a sua vida. E isso é um compromisso com Deus. E quando a gente faz esse compromisso com Deus, Deus dá o seu Espírito como professor particular da palavra. Mas quando a gente assume esse compromisso com a palavra, eu tenho que assumir com Jesus o compromisso de fé. Lembra? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Eu preciso de Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso obedecer às ordenanças que estão lá. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com pessoas que, assumindo essa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, e buscando colocar a palavra como tesouro guardado no coração, querem também
cumprir os princípios dessa palavra. Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus muitas vezes, mas nunca formalmente fez uma decisão para dizer: Jesus, Tu és o único Senhor da minha vida, e daqui para frente quem vai me dirigir vai ser o Senhor, e iluminado pela Tua palavra eu vou Te buscar. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas nunca assumiu o compromisso de se batizar. E hoje o Senhor está falando com você. Está na hora, para de enrolar. Então hoje eu queria convidar você, convidar a sua família a colocar a palavra guardada no coração, que significa começar a dar os primeiros passos na jornada de fé. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Então, se houver alguém aqui hoje que quer firmar esses compromissos, eu vou convidar você, como eu sempre convido, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. E sabe, se a gente está colocando a palavra como tesouro, e a gente está se colocando em obediência, a gente não se envergonha dessa palavra e a gente vem. O apóstolo Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E a gente vai orar agora, tá? A primeira oração é você abrindo a porta e firmando esse pacto com o Senhor, tá? Então diga assim para Jesus, feche o seu olho, curve a sua cabeça, diga assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Salvador e quero te convidar para ser o meu Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, a compreender a Tua sabedoria e aplicar a minha vida. Eu quero firmar um pacto com o Senhor hoje. Eu quero firmar um pacto, Senhor, de obediência àquilo que o Senhor tem para me ensinar, aos compromissos da fé, o batismo, a igreja, o exercício do ministério. Que o Senhor me dê a Tua graça, porque eu quero viver só pela Bíblia, só pela fé e só pela graça. Amém. Pai querido, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora e derrama a unção do Teu Espírito. Que o Senhor esteja com os Teus filhos e que esse compromisso possa se tornar real na vida deles. Não seja apenas um ato litúrgico, mas seja, Senhor, uma postura de vida e fé. Segura na mão deles e abençoa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.